Fala pessoal, chegou o momento para a gente falar de dicas. Quais são as três principais chaves, né, para o profissional de HRIS? Vou começar com, acho que uma que é fundamental, que ela é essencial e é o básico. Inglês. Preciso falar inglês fluente? Não. Mas se você quer crescer na área, né, talvez um analista ali júnior pleno, ele não precise, mas de sênior para cima com certeza vai precisar falar inglês. Porque existem até, vou falar um pouquinho, né, da minha experiência. Eu aprendi a falar inglês quando eu fui para a área de HRIS, né? Então, a área ela tem ali muitos benefícios, né, que acabam enriquecendo a nossa carreira. O inglês é uma delas, porque o exemplo do Workday. O Workday ele é um sistema, é uma empresa americana, né, e é um sistema voltado para Norte América e Europa. E se você usa ele, por exemplo, em português, ele te limita em algumas coisas, né? Então, algumas transações só funcionam em inglês. E isso acaba forçando você a utilizar mais o idioma, né? Então, uma dica, né? Já no sistema que você usa hoje, até mesmo no próprio Windows, enfim, no celular, troca pro inglês, porque a maioria das oportunidades são em empresas multinacionais e globais, né? Tem muito termo essencial em RH que é inglês. Então, você vai ouvir payroll, você vai ouvir hiring process, employee engagement, você vai ouvir performance, e tudo isso acaba que são palavras em inglês que você tem que entender, né. Então você vai para uma reunião ali para entender um processo, você vai ver muito termo em inglês, isso quando a reunião não for em inglês, né, porque geralmente em empresas globais essas reuniões acabam sendo em inglês, e é importante você saber ali entender e depois, explicar, falar, e e apresentar ali a solução que você está desenvolvendo dentro do sistema, né. Então, aprender inglês, né, acho que cada um tem o seu processo e de forma ali, prática, né, o que é importante é você ter ali um vocabulário de de RH e de sistemas. Então hoje tem, eu vou até deixar aqui depois, alguns links na descrição, tem podcast, de próprio da galera que fala de Workday, eh, né, tem bastante vídeo de HRIS aqui no YouTube mesmo, de gringo falando de HRIS, que ajuda um pouco a treinar ali o ouvido, né, e consequentemente depois tá falando, tá. Então o inglês ele é, assim, fundamental. Não desanimem se você não fala inglês, né. Eu fui aprender ali depois dos 30 anos e a gente acaba fazendo uma imersão muito grande ali no idioma e desenvolve. E aí eu ainda continuo estudando, porque você acaba desenvolvendo o inglês mais técnico ali, focado para a área. Então, às vezes você vai bater um bate-papo informal, você não tem aquele vocabulário perfeito para poder falar que você foi pescar no final de semana. Mas se tiver que explicar um processo de RH, você está apto, porque você acaba eh, tendo uma imersão muito grande ali dentro do processo, né? E isso é uma coisa que a gente pode aprender ao longo da jornada, mas é importante ressaltar que o inglês ele vai abrir portas, né? Como está aqui no slide, ele vai abrir portas para projetos internacionais, para networking global, e se a gente vai olhar documentação de sistema, comunidade, né, dos sistemas, elas todas são em inglês. Então acaba que eh, isso vai te dar ali vai dar uma acelerada, né, na carreira, se você já tem ali
o domínio de inglês, né. Eu pude, por exemplo, ir para os Estados Unidos por conta da área de HRIS. Então, assim, e eu só fui porque eu falava, né, o inglês. Então, são eh, vantagens ali que trazem conquistas pessoais bem interessantes para a vida, não só para a carreira, né. O segundo ponto-chave é entender de tecnologia, né. Então, assim, hoje, muito se fala em inteligência artificial, mas também, eh, a gente tem uma tendência ali de people analytics, por exemplo, né. São áreas que elas vêm revolucionando ali a área de HRS, as empresas elas têm um conceito muito, eh, data driven, é mais um termo em inglês, né, então elas tomam decisões baseadas em dados. Então, você imagina ali que uma empresa ela está perdendo muito, talento, né, muitas pessoas estão pedindo demissão. E aí onde entra a gente de HRIS. Vamos lá criar um relatório de turnover, né, outra palavra em inglês, que é um KPI para medir ali as pessoas que estão entrando e saindo da companhia. Então, se a gente tem ali um sistema que vai indicar para o business, né, para a companhia, ó, a gente está perdendo muitas pessoas depois de um ano nessa faixa etária, e aí você pode fazer assim vários cruzamentos, né? Você pode ter ali um relatório que cruza raça, gênero, idade, performance. Então, assim, ó, a pessoa que é boa, ela sai depois de 3 anos. E aí você dá insights para o business, né? E eles podem investir em retenção dessas pessoas. Então, ó, a gente está vendo aqui com base nesse dado que a gente precisa fazer alguma coisa aqui, sei lá, investir em treinamento, capacitação, para a gente não perder esses profissionais. Então, uma empresa que é data-driven, ela acaba utilizando muito, né, dos relatórios ali, dos dashboards de HRIS. Então, por isso que é importante ter essa noção, né, de KPIs, por exemplo, de People Analytics, de inteligência artificial também. Então, é um hype do momento, né, a inteligência artificial, mas dentro de HRIS também a gente consegue utilizar de uma maneira mais, mais segura ali para poder estar expandindo as nossas habilidades e a capacidade, poder colocar uma IA para fazer algumas tarefas que são mais eh, rotineiras ali e tirar um pouco de esforço manual, acaba que te devolve um tempo para você poder investir em olhar para tendência de mercado, né. Então, eh, ter também ali uma boa noção de integrações, né. Não existe um sistema perfeito, completo, que vai atender ali desde a da admissão, eh, isso global, tá. Assim, para alguns mercados locais, até tem. Se a gente for falar de Norte América, por exemplo, o Workday ele consegue entregar ali todos os processos. O Brasil, folha de pagamento já é mais complicado, né? Time tracking é mais complicado. Então você vai ter ali, via de regra, sistemas satélites, né? Você vai ter ali um core de sistema de capital humano, né? Do famoso HCM, mas ele vai se integrar ali para algum módulo, para algum sistema de benefício, uma folha de pagamento, um sistema de recrutamento, né? Então, às vezes o sistema, você tem um principal ali, você tem um módulo razoável, bom de recrutamento, mas tem um sistema de recrutamento que ele recruta, sei lá, utilizando IA. E aí faz triagem dos currículos e acaba que você se interessa, e aí você já tem o seu sistema ali que faz toda a admissão, você vai conectar os dois para eles poderem eh, automatizar o processo. Então é importante ter essas noções, né, para poder sempre estar à frente, né. O interessante da área de HRIS é que a gente consegue ter uma visibilidade um pouco mais de futuro ali, tecnologia versus processos e poder já tentar antecipar algumas demandas, né. Eu costumo falar que a gente tem que estar preparado para entregar aquilo que o cliente ele não espera. Ele não sabe que ele precisa daquilo. E quando você entrega, ele fala: "Como que eu vivi sem isso?". Então esse é um belo mindset ali
para vocês terem em mente, né. E por último, e não menos importante, processo de RH, né. HRIS é de RH, então, tem que saber, né, qual que é o papel estratégico ali de um RH dentro da empresa, como que você consegue otimizar um recrutamento, um onboard, uma processo de desempenho, eh, processos de admissão. Então você tem que fazer ali uma imersão em todos. Não, você pode eh, se especializar em módulo de recrutamento, em módulo de benefício, em módulo de folha. É muito difícil você encontrar profissionais que saibam tudo. Na verdade, não existem, tá? Se alguém falar, sei tudo de HRS, mentira, não sabe. Não sabe. E cada vez mais a gente vai ter eh, menos pessoas generalistas, porque os módulos eles vão crescendo, eles vão se incorporando, eles vão conectando com outros módulos, com outros sistemas, e fica muito difícil alguém se manter ali eh, sabendo de tudo. Vou dar um exemplo de benefício. A área de benefício era uma área que há um tempo atrás não existia benefício flexível, por exemplo, né? Aqueles benefícios que você vai lá, você coloca, você transforma, tipo, você faz um programa de pontuação, a pessoa ganha 1.000 pontos, ela pode distribuir aqueles mil pontos do que ela quiser dentro do que a empresa oferece. Então, 500 pontos eu vou usar para um vale alimentação, 100 pontos eu vou usar para um plano odontológico. Isso, às vezes, vai até na frente do sistema. Então, o sistema que você tem ali, ele não está adaptado para isso. Então, e a empresa ela quer utilizar isso. Então, você tem que ter o conhecimento do processo para poder dar a diretriz para a empresa ali e falar, olha, vamos partir para esse lado, vamos fazer dessa forma, né? Você tem que conseguir ser ali um influencer de sistemas para sua empresa para poder tomar a melhor decisão em relação até custo, né? Que é importante também, e tem que ser algo que funcione. Então tem que ter sempre ali você não pode ter um sistema que não funcione, você gasta o dinheiro e ele não funciona. Saber calcular o retorno é super importante também, né? E aí quanto mais você tem noção ali dos processos de RH, melhor você está preparado para poder eh, ser um HRIS ali de alta performance. Existem muitos impactos também dentro da área de HRIS, então às vezes o que o recrutador ele faz ali, ele vai impactar o time de admissão, e um sistema mal configurado, mal desenhado, ele pode tornar uma experiência caótica e às vezes fazer com que o sistema dê mais trabalho do que propriamente a atividade que a pessoa tem, né? Ela vai ter mais tempo ali configurando, ajustando o sistema, tentando adaptar o sistema para o processo, e se ela fizesse isso no papel, ela iria fazer mais rápido, né? Então, tem que ter esse olhar de melhoria de processo, melhoria contínua, e para ter isso você tem que, de certa forma, mergulhar ali nos processos de RH. Então, como a gente olhou, né, tirando o inglês, os outros dois ali, resumindo, é TI e RH. Então, por isso que eu falo que é importante você ter pelo menos um mais sólido, porque o outro você consegue aprender com o tempo e consegue ver no dia a dia ali as conexões e consegue desenvolver, né? Então, por isso que essa área ela tem uma certa dificuldade de ter profissionais híbridos que conheçam os dois, né? O inglês é um plus que vai abrir muitas portas, mas ele não é, vamos dizer que ele não é obrigatório para quem está começando, mas já coloque em mente que seria algo que vai acelerar ali a sua carreira, com certeza, é ter o idioma. Beleza, pessoal? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho da rotina de HRS, dar um pouco mais de detalhes para vocês do que esse profissional faz, como que é a rotina ali semanal, diária, que tipo de demanda que a gente trata, eh, e, e também trazer alguns insights ali em como a gente pode
se manter atualizado nessa área. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.